Boa noite a todas as pessoas presentes. Primeiro, agradecer pelo convite. Já tive a oportunidade de assistir algumas tertúlias, né? Tive dois grandes amigos queridos, pesquisadores muito competentes que participaram, o professor Leandro Alonso e o professor Rodrigo Cristofaletti. Sou inscrito no canal, sempre acompanho, às vezes não consigo acompanhar ao vivo, mas tenho acompanhado o trabalho que vocês realizam nesse evento acadêmico muito rico, né? E agradeço especialmente ao meu amigo, o professor César Bargo, que fez o convite diretamente para essa participação, e aos demais organizadores. E é sempre um prazer a gente poder estar no espaço de diálogo, né? Um diálogo amplo, diverso, como é esse espaço. Então a gente fica muito feliz de estar presente aqui com vocês, né? Então e compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo na academia. Eu vou começar já a compartilhar a minha tela, para a gente não extrapolar muito tempo. Eu, como bom professor de história, costumo falar bastante. Historiadores de formação, a gente tem uma tendência a ser muito oral e tentar, né, explicar tudo em muitos detalhes. Eu vou tentar fazer uma apresentação mais dinâmica, para que nós consigamos aprofundar as outras questões por meio do debate das questões que surjam e as experiências diversas que vão surgir das pessoas que estão presentes aqui nesse momento, né? Então, o título da palestra já foi dito, né? A Unicentro é uma universidade que está no interior do estado do Paraná, no centro-oeste do estado. Uma universidade, uma das estaduais, né, do estado do Paraná, são 8 universidades públicas estaduais no estado como um todo, e a Unicentro é uma delas, né, tendo seus 2 campi principais em Guarapuava e na cidade de Irati, que é uma cidade mais próxima da capital Curitiba. Inclusive, temos 2 cursos de História na universidade. Ingressei aqui em 2020, depois de 10 anos de trabalho ininterrupto na Universidade Católica de Santos, né? E desde 2004 eu tenho uma atuação no ensino superior e na educação básica como docente, né? Então, é uma trajetória curta ainda, mas que tipo de muitas experiências interessantes. Então, eu já vou começar pela ideia da história pública, né? Esse conceito de história pública, que é bem importante a gente trazer. O conceito de história pública, ele vai começar a surgir nos Estados Unidos na década de 70. E nos Estados Unidos havia uma preocupação muito clara, ele vem da Universidade de Santa Bárbara, dos espaços que os historiadores poderiam ocupar em instituições públicas e privadas, empresas, parques, né, museus, e como é que essa atuação poderia se dar para além da educação básica e da academia universitária, né, dentro desses espaços públicos. Né? Atualmente, nós somos chamados o tempo todo a falar em diferentes espaços, mas no caso do Brasil, essa demanda profissional pela presença do historiador no mercado fora da educação básica e do ensino superior, ela ainda engatinha. Embora exista presença, mas a gente tem um número muito diminuto de institutos de pesquisa que estejam desvinculados de universidades, por exemplo. Mas é um setor bem interessante, né? Que vai envolver. Então, ele vai nascer nessa preocupação, ele tem muita força acadêmica nos Estados Unidos, inclusive tendo os primeiros programas de pós-graduação, as primeiras associações de historiadores de história pública, e depois essa tendência migra para o Canadá e para a Inglaterra, tendo muita força também no Brasil, a partir do final dos anos 90, quando historiadores que trabalham com a história oral passam a se aproximar dessas discussões, são feitas pelos historiadores estadunidenses em relação à participação da história pública, a esse espaço público que a gente vai ocupar. Então, eu comecei pelo segundo tópico, mas para dar essa introdução,
E uma das dimensões da história pública é de uma história que é feita para e também com o público, né? Ela é composta de várias dimensões, mas a mais importante, a mais visível dela é essa. É uma história que é feita para o público. Eu costumo dizer, inclusive nos textos que eu dialogo, que eu reflito sobre essa questão da história pública, eu falo que é o espaço não naturalizado do historiador aqui no Brasil, né? O nosso espaço natural é a academia e a sala de aula. Então, nós estamos dentro da academia fazendo pesquisas, na graduação, na pós-graduação, com as nossas orientações e trabalhos de pesquisa que fazem parte da vida universitária, e também estamos, basicamente, a partir do ensino de história voltado para a educação básica, e aí no caso, né, no caso do Brasil, do ensino fundamental 2 e do ensino médio, né, onde a gente está presente. Mas uma coisa que é um dado muito fácil de ser aferido é o interesse de um público geral por temas históricos, né? Há um interesse, a gente pode dizer, de uma forma, sem medo de considerar que a gente está sendo leviano com isso, que a história vende, né? Existe um mercado, existe um público com muita vontade de consumir história. Não é à toa, por exemplo, que a trilogia do Laurentino Gomes, que é um jornalista que escreve livros de história, ela teve mais de 1 milhão de exemplares de tiragem dos seus livros. Um livro acadêmico, quando ele sai no Brasil, um livro de grande tiragem, em torno de 3 a 5 mil exemplares. Um livro que a editora aposta que vai vender tudo. Normalmente, livros acadêmicos de história saem com 500, 1.000 exemplares numa primeira edição. O livro do Laurentino Gomes bateu mais de 1 milhão de edições publicadas e vendidas no Brasil. Teve lá nos rankings de livros mais vendidos de não ficção, durante um ano inteiro, praticamente, né, mostrando que você tem um público que está interessado. E é um espaço que nós, historiadores, pouco ocupamos, especialmente no Brasil, né? Eu tenho conhecimento, por exemplo, que programas de pós-graduação na Espanha, ao formar mestres e doutores, trabalham com disciplinas que envolvem, por exemplo, a escrita para o grande público. Nós aqui no Brasil, dentro da academia, dentro da área de história, não temos nesta nossa formação essa capacitação para conversar com o público que não o nosso público naturalizado. Nós não sabemos escrever para o grande público. E aí, profissionais que são muito qualificados, a voz do Zoom me atrapalhou um pouquinho, muito qualificados, como o próprio Laurentino Gomes, o Eduardo Bueno, que tem um domínio da escrita e da narrativa, que conseguem fazer livros que viram verdadeiros best-sellers, né? Enquanto nós, historiadores, não alcançamos nisso, né? Então, uma das dimensões de pensar a história pública, por exemplo, aí eu estou falando da parte do texto escrito, que vai ter a ver também com uma história de grande circulação, é esse espaço que a gente precisa ocupar. E uma forma de falar para o grande público, o que não está fazendo um curso de história ou está na cadeira escolar, engenheiros, arquitetos, médicos, advogados, que têm uma paixão incrível por história, que gostam das temáticas, gostam de estudos mais aprofundados, mas querem ter um contato com esse saber de uma forma que seja muito palatável, né? E, normalmente, quando a gente está na vida profissional, muitas vezes a gente tem pouco tempo para ler algo que escape da nossa especialidade. Então, nós não vamos lá procurar, às vezes, um livro acadêmico de história, a não ser que a gente tenha muita relação no nosso trabalho com aquilo. Mas a pessoa no dia a dia não, mas ela gosta, né? Então, ela vai consumir isso de diversas maneiras. Hoje em dia, as redes sociais, a produção de vídeos no YouTube, a produção de podcasts, tem ganhado muito espaço entre os ouvintes, né? Porque as pessoas têm interesse, é um tema que vende, ou ler livros de divulgação, livros mais simples que não vão fazer, cujas narrativas são mais lineares, não tem grandes reflexões teóricas ou discussões sobre os materiais utilizados. É claro que fazer história pública, formar historiadores que sejam engajados na história pública, é formá-los inicialmente como historiadores profissionais pesquisadores. A gente sabe que o alcance das nossas revistas acadêmicas, dos nossos livros acadêmicos podem ser pequenos, mas eles são extremamente necessários para que a gente possa ter
ter avanços na área do conhecimento. Quer dizer, uma coisa não pode menosprezar a outra. Quer dizer, para ter uma divulgação de qualidade, você tem que ter uma ciência produzida de forma muito sólida, com muito embasamento, muita documentação, muita discussão teórica, passando por crivo dos pares, por regras muito claras estabelecidas na área do saber, e ter avanços nesse sentido. Mas é importante também que nós, historiadores, possamos nos engajar dentro desta questão de falar com públicos não naturais, públicos mais amplos. E aí, a história pública também, ela abre um outro campo, que é a ideia de você olhar para a sociedade e perceber como a sociedade, como as pessoas percebem o passado. É um campo de estudo. Como é que aquelas pessoas percebem o passado? Inclusive, você tem um historiador estadunidense chamado Michael Frisch, que em 1990 vai criar um conceito, vai elaborar um conceito de autoridade compartilhada, que é quando o historiador público vai produzir uma narrativa histórica na qual ele não é a autoridade suprema sobre aquela produção de conhecimento, mas ele compartilha essa autoridade com o público envolvido naquela história. Então, vai considerar também o público que se envolve na construção daquela narrativa como um participante de pé de igualdade. Aí ele dá um exemplo, ele tem um texto muito bom que está no livro chamado Introdução à História Pública no Brasil, que foi um dos primeiros a ser lançados com História Pública no título, é um texto de 2011, já tem 11 anos, é uma edição organizada, e tem um texto, uma tradução de um texto do Michael Frisch, traduzida pelo jornalista e historiador Ricardo Santiago, professor da Universidade Federal de São Paulo, um dos principais nomes da história pública no Brasil, por sinal. Vem trabalhando com história oral, com música popular, tem trabalhos muito interessantes, de diálogo e para poder a gente avançar no conhecimento, muito bom. E nessa tradução, o próprio Michael Frisch fala que ele contribuiu ali numa revisão de um projeto que queria contar a história de movimentos de trabalhadores nos Estados Unidos, de fábricas, e aí ele fala que chegou um momento que ele até sugere uma diferenciação no programa de rádio que era apresentado. Era um programa feito ali para a cidade, e foi uma iniciativa da universidade trazer essas pessoas para contarem as suas histórias, sobre aí dentro de uma perspectiva de uma transformação do espaço da cidade, das relações sociais em torno do trabalho, e aí várias gerações de trabalhadores de fábricas daquela cidade. E aí ele fala que o programa era dividido em duas partes, Você tinha a primeira fala dos trabalhadores, e aí depois os trabalhadores saíam e entravam os historiadores profissionais para falar sobre a história. E ele fala assim, isso não é autoridade compartilhada, quer dizer, a autoridade compartilhada é sentar todo mundo junto e, a partir desses relatos e do olhar do historiador e dos relatos, você construir um conhecimento coletivo que seja uma autoridade compartilhada. Ele fala que, inclusive, sugere isso para esse programa, para esse projeto, que era um projeto que tinha uma verba governamental e ele era um parecerista e foi visitar em loco as instalações, verificar se o dinheiro que foi cedido nesse projeto tinha sido aplicado, de fato, para comprar o equipamento que foi comprado e a parte acadêmica do projeto. Ele fala que reaprova a continuidade do projeto, com notas altíssimas, mas fez essa sugestão a partir deste conceito que ele criou. Então, quando a gente tem um espaço como esse, que a gente vai discutir história, que vocês fazem muito bem aqui, vocês participam ativamente desse processo de construção. Quer dizer, o convidado ele vem trazer um estudo específico e, na discussão que vocês fazem posteriormente, há acréscimo de conhecimento, a construção de conhecimento, contestação de algumas questões, e essas contestações são importantes para que a gente consiga avançar, não ser um conhecimento bancário, monolítico, que a gente vem, joga, e aí é o conhecimento definitivo, que isso a gente sabe muito bem que não existe. Então, vários tópicos aqui que estão nessa apresentação, eu já toquei neles, Então, a gente pode pensar, por exemplo, que nos dias de hoje, tem um exemplo europeu que é incrível, que é a European Collection, que é uma série de documentos reunidos por diferentes estados europeus e universidades, que criaram um grande fundo documental de vários temas, cujo se destaca muito sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, as pessoas que tinham cartas, medalhas, tinham relatos, elas foram, então, doando
digitalmente para essa coleção European Collection, e você tem uma coleção imensa, o que possibilita, por exemplo, que diferentes pessoas, não só o historiador profissional, possam ter acesso à documentação histórica. No Brasil, a gente tem caminhos assim também. A Biblioteca Nacional, por exemplo, tem a Hemeroteca Digital Nacional, que é um verdadeiro tesouro, com jornais que vão do século XIX até o século XX. Quando eu fui fazer a pesquisa, não existia Hemeroteca Nacional Digital ainda, então eu precisei ler os jornais em papel, mas hoje em dia eu conseguiria fazer de casa. Eu poderia estar em outro país estudando jornais da corte de Dom Pedro II, por exemplo, com acesso virtual. Então, uma das questões também da história pública, das reflexões teóricas feitas em história pública, parte também desse acesso irrestrito de diferentes camadas da população à documentação. E aí isso pode ser usado de diferentes formas. Então, espero que eu tenha deixado claro nesse momento, mas se ficou alguma dúvida sobre a questão da história pública, eu estou aberto depois para a gente poder conversar mais sobre isso, né? Mas conceituando é isso, né? Mas inicialmente é uma história feita para o público e com o público, pensando em dimensões muito diferenciadas, né, dessa produção e de espaços que a gente pode ocupar e deve ocupar em diferentes setores da sociedade, diferentes instituições sociais, sejam elas públicas ou privadas. E aí a gente entra no segundo tópico, né? Estou tentando ser bem sintético, né? Claro que a gente pegar a discussão, a historiografia da história pública no Brasil tem avançado nos últimos anos, acho que a década de 20, final da década de 10 e o início da década de 20 do nosso século, ela teve um crescimento muito grande, saindo, por exemplo, nos últimos anos, pelo menos um grande dossiê por ano em relação à história pública, ensino de história, ou de reflexões e pesquisas sobre história pública e negacionismo, e revisionismos históricos ideológicos, dentro dessa reflexão que entra muito nesse tópico que a gente está abordando agora, né? Que é a questão das mídias digitais e divulgação científica, na qual também eu vou fazer um relato de experiência sobre o trabalho que eu faço também de divulgação científica em história e ciências sociais. Então, eu gosto sempre de trazer essa reflexão do Pierre Lévy. Peço perdão, não coloquei a referência, mas eu tirei do blog do Pierre Lévy. Muito fácil de acessar, blog Pierre Lévy. Tem, inclusive, textos já traduzidos, os textos já estão automaticamente traduzidos para a língua portuguesa. É um blog do próprio Pierre Lévy mesmo, esse historiador francês, nascido em África, e que, de pais franceses, tem uma carreira longa dentro da academia, e um dos primeiros a refletir filosoficamente e academicamente sobre a ideia de cybercultura. Ele e o Castells, né, são dois aí grandes referências para quem vai estudar a área da cybercultura, dessa cultura cibernética, a gente pode dizer assim, na qual ele vai dizer que essa produção da internet, né, o que a gente vai chamar dessa internet aí, que vamos desenvolver lá dos anos 70 do século 20, depois se populariza nos anos 90, ou no início do século 21, ela é mais um salto, né, do ponto de vista do conhecimento e da produção de saberes e circulação de saberes, como foi o impresso, né, no final do século XV, né, com Gutenberg, e do impresso as possibilidades de renovação das formas de saber e do suporte de conhecimento. Então, as bibliotecas mudam de formato, o acesso ao conhecimento passa a ser agora carregado em oitavo, em quarto, em edições impressas que podiam ser publicadas em diversas edições e cruzarem o Atlântico, irem para a Ásia, por exemplo, né? Igual um dos jornais que eu estudei muito interessantes, que era o Patriota. Você tinha, por exemplo, era um jornal publicado no Rio de Janeiro no começo do século XIX, durante o período da corte joanina, você tinha alguns correspondentes portugueses de Macau, né, que inclusive mandavam textos, o texto cruzava aí o mundo para chegar no Rio de Janeiro e ser publicado nesse jornal O Patriota. Foi publicado entre 1812 e 1813. Então, você vai passar a ter, claro que com ritmos diferentes, o que agora... o que a gente está vivendo neste momento já é um salto tecnológico incrível, embora, como o próprio Pierre Lévy fala nessa citação que eu retirei aqui, a gente está falando de linguagem. Né? A gente está, uma linguagem que a gente está tratando mediada
tecnologicamente, né? Quer dizer, hoje nós sabemos que se em 2021, na atual situação que nós estamos, se nós fôssemos fazer esse ciclo de palestras uma vez em cada continente, seria muito inviável que a gente pudesse deslocar, né, nessa frequência entre um continente e outro. Né? Então é muito mais prático, nós estamos aqui, todos estamos em nossas casas, estamos conversando, produzindo conhecimento, podendo acessar muita informação. Inclusive o próprio Pierre Levy, em textos mais recentes, ele fala que é necessário um salto cognitivo e um salto epistemológico para a gente lidar com a quantidade de informação e dados que a gente gera. Né? Que o pesquisador solitário, a maneira como a gente fez pesquisa durante todo o século XX, ou no início do século XXI, ela já está fadada ao fim, né? Ela está se encerrando, porque hoje em dia, se você não faz pesquisa em rede, que envolva muitas pessoas, inclusive usando ciência de informação, de coleta de dados, processamento dos dados que você coleta, especialmente por conta do advento da internet, você já não consegue mais produzir determinados tipos de conhecimento. Então, a internet hoje é um elemento que o virtual já não tem muita diferença. O virtual já é uma presença real na nossa vida. Né? Nossa vida, a gente está com a internet o tempo todo. Né? Seja no celular que a gente pega pela manhã, assim que acorda para ver as mensagens, o contato por aplicativos de mensagem instantâneas, como o WhatsApp, o Instagram, o Telegram também, né? Então, é uma realidade na qual a gente não escapa dela mais. Né? Então, os meus filhos já nasceram nativos digitais, e os meus netos, então, talvez nasçam no mundo virtual. E aí, nós temos alguns desafios para a história em tempos da Web 2.0, né? Que a Web 2.0, ela permitiu que todos com acesso à internet, um mínimo de letramento digital ou de acesso à tecnologia, pudessem ter seu espaço na internet, né? Até atualmente eu tenho concordado muito com o Humberto Eco, acho que a gente promoveu demais o Idiota da Aldeia, a gente deu muita voz para o Idiota da Aldeia ultimamente, tem muita gente falando muita besteira com voz de autoridade, e por quê? Mas, de certa forma, também é uma ampliação democrática, né? E os próprios mecanismos das democracias têm que aparar essas arestas quando se extrapola elementos da liberdade de expressão, por exemplo, né, que afeta a coletividade, né? Então, a gente tem que... Mas é um preço que a gente paga por essa positividade, né? Por esse elemento importante que a gente tem, que é a possibilidade de falar e dialogar com diferentes pessoas a qualquer momento, basta a gente ter uma conexão com a internet. Em tempos de Web 2.0, a gente tem vários desafios. A gente percebe que as redes sociais, elas têm a temperatura, as condições de temperatura e pressão ideais para a proliferação de diferentes versões do passado. Muitas dessas versões, elas não contam com acuro algum, com nenhum tipo de reflexão ou base documental que permitam que as pessoas façam afirmações sobre o passado, que tenham minimamente uma verossimilhança, né? Muito provavelmente, vou poder usar um termo do historiador francês Roger Chartier, que o historiador, ele não necessariamente vai revelar a verdade sobre o passado, vai falar algo que seja 100% definitivo, mas a sua pretensão é sempre de verossimilhança. Né? Nós nunca podemos falar de algo que não aconteceu. Agora, a interpretação destes movimentos, nós podemos dar interpretações que sejam diversas. Né? Hoje existe um pluralismo historiográfico que é imenso, só que existem regras desse fazer história do ponto de vista da produção do conhecimento que não podem ser esquecidos. Então, um dos desafios nossos hoje é conquistar espaços, não apenas como de forma absolutista, nós somos historiadores, nós temos a verdade sobre o passado, porque a coisa não é bem por aí. Né, mas de um trabalho de convencimento das pessoas que o que a gente produz sobre o passado não é ideológico. Nós não estamos falando o que nós escrevemos o que nós escrevemos sobre determinados eventos do passado, até mesmo sobre alguns pontos que são extremamente sensíveis no presente. Dá para dar vários exemplos, mas eu vou me abster deles por enquanto.
porque a gente é de uma única matriz, ou única vertente teórica, metodológica ou ideológica, como gostam de nos acusar. Normalmente, quem acusa os historiadores de serem todos ideólogos de um passado, ideólogos de um único caminho metodológico, estão acusando os historiadores do que aquilo que eles fazem, né? Então, nós passamos a ser ali declarados por alguns grupos políticos sociais contemporâneos como os inimigos, né? Aqueles que devem ser combatidos, né? Tem uma frase muito comum que circula pelas redes sociais e ganha muita força em diferentes meios, infelizmente até em políticas públicas recentemente no nosso país, é que o seu professor de história mentiu para você, né? Nós somos um bando de mentirosos que estamos querendo ali doutrinar as crianças por por um caminho ideológico único, né? Quando a gente sabe muito bem que a produção do conhecimento histórico hoje ela tem uma diversidade temática, diversidade teórica, uma pluralidade que, longe de ser uma única explicação sobre o passado, o único caminho apontado sobre o passado. Mas, como diz o Anthony Giddens, sociólogo inglês, né, a metodologia da dúvida que a ciência nos apresenta, ela é angustiante para muitas pessoas. Então, muitas pessoas preferem as certezas ou uma concepção de que os historiadores falam a verdade sobre o passado, ou existe uma verdade simples, que não exige complexidade na explicação. E aí, tem uma questão que é interessante, né? Para produzir a história pública, para conversar com o público, é necessário que você pense a história voltada para este público. Ou, melhor ainda, pense quem são os seus públicos. Quer dizer, neste ambiente, a gente pode fazer uma discussão de uma reflexão teórico-metodológica, filosófica, de alto nível, né? Porque o público que a gente tem aqui, neste momento, é um público tem a sua especialização, mas é um público que está acostumado a esse tipo de reflexão, tem uma bagagem de leitura, mas dentro de áreas muito específicas do saber. Mas em alguns aspectos, esse público não vai ter esse grau de especialização. Então, qual é o teu público? Com quem que você vai falar? Para quem você vai contar a história, construir essa narrativa histórica, e a narrativa histórica, obviamente, que não é uma narrativa ideológica, porque a palavra narrativa ela foi contaminada pelo debate político, e a ideia da narrativa, enquanto uma produção do saber, a forma de você descrever ou analisar o seu objeto de estudo, parece que é simplesmente uma tentativa de uma vontade de potência, uma vontade de verdade, de produção sobre o passado, né? Viver no século de Nietzsche, né? Onde, mesmo que as ideias de Nietzsche passam a ser adentrar no senso comum, né? Não é muito fácil. Então, o historiador, quando vai produzir história para o grande público, não é simplesmente contar aquilo que aconteceu, né? Porque em 1500 a esquadra de Dom Pedro, de Pedro Álvares Cabral, chega na Bahia e está descoberto o Brasil, né? É claro que descrever isso, porque no dia tal aconteceu tal coisa, no dia seguinte aconteceu outra, no ano tal, no século seguinte. Quer dizer, a cronologia ela faz parte da produção do conhecimento histórico, porque o que a gente observa e descreve é espacial e temporal, né? Você tem que situar. Só que quando a gente vai falar para o historiador vai falar para o público, é importante que ele consiga demonstrar a forma como se construiu esse conhecimento, de forma palatável, obviamente, de forma agradável, mas que a narrativa ela não é simples, ela é intercortada, tem vários elementos que dão explicação para aquilo. Se falar, por exemplo, das grandes navegações, ou do achamento do Brasil, por exemplo, existem outros elementos ali importantes, inclusive de posicionamento desse Ocidente que está se posicionando em relação à África, a experiência colonial espanhola e africana, por exemplo, nas ilhas do Atlântico, que acontece ainda no século XV, com a plantação de cana, a utilização da mão de obra escravizada, que depois vai ser trazido para cá. Então, você tem vários elementos que vão construir essa sociedade que já vinham de experiências anteriores de produção, né, de mercadorias, de formas de sociedade que estavam sendo gestadas nesse momento. Então, não basta apenas
mostrar a história como encadeamento de fatos. A história tem uma série de peculiaridades, e a sociedade ela é complexa, assim, e a análise do historiador vai por meio dessa complexidade. Então, não basta apenas nós trazermos uma narrativa tradicional, a gente tem que tentar aproximar o que a gente produz na academia, a forma como a gente produz na academia, e traduzir isso em uma linguagem que seja acessível a diferentes públicos, né? Então, para isso, a gente precisa planejar muito bem aquilo que a gente vai entregar como produto, né? Como já diria o historiador francês Marc Bloch, pelo menos se a história pode entreter, ela pode entreter as pessoas, ela pode ser um entretenimento, a gente pode encarar o entretenimento não de uma forma pejorativa, mas algo que ajuda as pessoas a terem outras concepções, né, ou ampliarem suas visões de mundo. E aí, nesse sentido, né, um dos caminhos que os historiadores vêm tomando é a produção de podcasts, né? E é interessante, aqui é um parêntese muito importante, quando eu comecei a pesquisa em torno da produção também acadêmica de podcasts, em Portugal, em 2004, já ocorreu um congresso para se discutir a produção de podcasts e a produção de podcasts de história no ensino de história. Né? Quer dizer, algo que a gente está discutindo aqui no Brasil, basicamente a partir de 2017, 16, 17, já vem sendo feito em Portugal há pelo menos uma década antes. É claro que eu encontrei esse congresso e depois eu não encontrei muitas outras publicações, mas tem textos muito sólidos nesse congresso, nesses anais desse congresso, foi na cidade do Porto, discutindo elementos em torno da produção de podcasts. O podcast a gente está muito na moda hoje em dia, né? O próprio Tertúlias aqui vai ser transformado num podcast, né, que vem lá do termo em inglês, né? Que tem a ver com um produto digital, né? Físico de reprodução de música digital, que é o iPod da Apple, né? E aí você juntou a palavra broadcasting com iPod, e aí virou podcast. Né? E aí você juntou as duas coisas e virou o nome de um programa que a gente usa hoje. Né? Inclusive, os primeiros podcasts foram criados para quem tinha esse aparelho da Apple, né? O iPod, para poder escutar música, e começaram a produzir áudios voltados para quem podia fazer o download pelo software chamado iTunes, para esses aparelhos para poder ouvir. E aí criando também uma tecnologia chamada feed, ou, quer dizer, aproveitando o feed, né, que é uma tecnologia de distribuição, era inicialmente distribuição de textos, então você assinava o feed de um jornal no e-mail, né, então quando saíam as matérias, vinha lá um resumo dessas matérias, ou de um blog que você acompanhava, vinha pelo feed para o teu e-mail. E aí houve uma adaptação dessa tecnologia, e esse feed também passou a ser utilizado para distribuir arquivo de áudio. Então, o podcast que você acompanha lançou, você vai receber no seu e-mail lá que foi lançado, e aí isso vai ter uma transformação tecnológica. Primeiro, os podcasts vão para sites exclusivos, você tinha que ir um por um para fazer o download deles, e depois vão ter aplicativos, softwares exclusivos de reprodução de podcasts, e agora os softwares, os aplicativos que reproduzem por meio de streaming músicas também são um grande carro-chefe da distribuição desses programas. A gente sempre brinca, quem produz podcast, fala que podcast é rádio feito para a internet. É claro que existe uma diferença nas características, né? Não apenas muitos têm formato de programa de rádio mesmo, que chama de BG, que é a música de fundo. Essa música de fundo pode ser uma música original, uma música de livre acesso, ou músicas que se relacionam ao tema que está sendo discutido. Né? Tem podcasts que não tem música nenhuma no fundo, são as pessoas falando, né? Então, apenas falando. Nos Estados Unidos é muito comum os podcasts terem essa característica, né? Serem apenas pessoas conversando sem nenhum tipo de trabalho de edição e de trilha sonora. No Brasil, os podcasts têm essa característica, assim, uma característica do podcast nacional, de ter trilha sonora e produzido por pessoas que não necessariamente estão vinculadas a alguma empresa de comunicação. Né? Então, o podcast ele vai ter
uma maior liberdade editorial nesse sentido, porque como as pessoas não estão necessariamente ligadas a uma empresa de comunicação, isso é bom por ponto de vista da democratização da circulação de conhecimentos e de saberes. Ao mesmo tempo, a gente sabe muito bem que muitos produtos podem circular sem um trabalho ético importante que é feito nas redações, por exemplo, um apuro maior da informação que está sendo passada, né? Porque quando se trata de jornalismo profissional, a gente sabe que tem um apuro muito grande normalmente, né? Não é necessariamente uma regra que a gente está vivenciando nos dias de hoje, mas normalmente há um apuro para a produção e passada dessa informação. Então, no Brasil, a partir de 2005, muitas pessoas passaram a produzir. Tem um podcast que é muito famoso no Brasil, chamado Nerdcast, que foi o programa que criou o formato do podcast no Brasil, que é um formato tem um formato muito tradicional, que é chamado das mesas redondas, né? São 5, 6 pessoas falando no microfone e conversando sobre um tema, como se tivesse uma conversa de bar, entre aspas, né? E aí, com o tempo, esses podcasts de mesa redonda, eles foram se ajustando, então você não tem ninguém falando em cima do outro, então as falas passaram a ter roteiro, né? As pessoas começaram a falar de uma forma mais encadeada, com mais propriedade sobre aquilo que eles estão falando, mas o podcast ele vai ter esse formato e essa característica, né? O tema, a duração e a periodicidade dos programas tem uma variação enorme. Você tem podcasts diários, por exemplo, que são lançados, né, diariamente por empresas de comunicação e por grupos independentes, que não necessariamente de temas que envolvem a comunicação, notícias, né? Por exemplo, você tem um podcast chamado Spin de Notícias, que é produzido pelo portal Deviante, que é composto por 70 acadêmicos e profissionais de diversas áreas do saber, né, com professores que estão ali em Roraima, no Rio Grande do Sul, pessoas que estão fazendo doutorado na Inglaterra, no Canadá, na França, que produzem voluntariamente um podcast de divulgação científica diário, né? Inclusive, a cada 40 dias eu tenho um programinha diário lá de 15 minutos que eu trato de um tema de história. Eu faço parte dessa equipe. Então, tá no Spotify, no Google Podcast também, que é diário. Você tem podcasts que são mensais, que tem até 4 horas de duração. Né? Podcasts semanais, que é o tema que é o mais comum de periodicidade, sai um dia fixo da semana. E a duração desses episódios vão variar. Você vai ter episódios de podcast que vão ter 3 minutos, episódios de podcast, como eu já disse, 4 horas de duração, passando ali por programas, a média, normalmente, na área de história, pelo menos, é em torno de 90 minutos por episódio, né? E que são consumidos sob demanda. Então, isso é um grande diferencial do podcast para os rádios, para os programas de rádio, por exemplo, né? E hoje em dia, inclusive, tem programas de rádio que são transformados em podcasts, como, por exemplo, já isso não é de hoje, tem mais de 10 anos, o Ágora História, que é um programa de uma rádio de Madrid, passa no horário nobre da rádio de Madrid, logo pela manhã, e que é disponibilizado como podcast. Normalmente ele traz um especialista para conversar, e aí tem uns blocos sobre o que estava acontecendo naquele dia, naquela semana. Tem diversos anunciantes que são empresas de turismo histórico que fazem esse tipo que apoiam esse programa e tornam viável. Então, tem temas interessantíssimos que vão desde a história antiga à história do tempo presente, e que nesse programa de rádio, é um programa de rádio tradicional mesmo, que depois é disponibilizado em plataformas de áudio digital, né? Você tem programas de entrevista, né, que você recebe o seu convidado para conversar. Você tem alguns que estão fazendo muito sucesso hoje em dia, e esse eu recomendo muito, que ele é muito bom mesmo, chamado 20 Mil Léguas Submarinas. Na primeira temporada, o programa foi sobre a composição da origem das espécies do Charles Darwin. Então, elas fazem a narrativa de como, elas tratam o cientista como um autor, né? Então, como que, de uma revista ligada à Folha de São Paulo, então elas produzem, tudo narrado, contando uma história. Tem uma narrativa em torno, com trilha sonora, outras vozes, é uma super produção. E nessa temporada atual, eles estão trabalhando com o Alexandre von Humboldt, né, sobre seus livros da natureza, né, as viagens que ele fez à América também, nessa produção. Então, eles contam o contexto da produção do conhecimento, pontos importantes do livro, e isso tem em torno de 20 episódios por temporada,
do formato de narrativa. E tem outros podcasts também que fazem isso, né? E uma tendência que é mais recente, que são esses podcasts, são pessoas no estúdio que gravam a sua conversa e isso transmitem, né? Tem um muito famoso que no Brasil tem aí, é o principal em audiência, que é o Flow Podcast, né? E aí ele está em evidência hoje, sobretudo por conta do escândalo da apologia ao nazismo que foi feita por um dos apresentadores do programa. Mas o podcast, muita gente conhece assim, gerações mais jovens também conhecem dessa forma, mas essa é uma tendência mais recente que a gente pode até chamar de videocast, mas ele se apresenta como podcasts também, né, que também era comum nos Estados Unidos você ter esse tipo de produção, e no Brasil agora a gente tem uma onda de programas, de uma série de pessoas que vem fazendo esse tipo de produção. São vídeos, né, na qual entrevista, mas isso depois é transformado em um produto multimídia, né, ele vai para os streamings e coisas parecidas. E aí, eu vou trazer um pouco da minha experiência, né, como historiador e ouvinte de podcasts, há mais de 15 anos ouvindo podcasts, que foi a produção do Fronteiras no Tempo, que é um podcast de história que eu produzo em parceria com o meu grande amigo, o professor doutor Marcelo de Souza Silva, que é professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Inclusive, hoje, dia 19 de fevereiro, ele está completando 43 anos na data de hoje. Vou deixar registrado aqui meus parabéns para o Marcelo Beraba, como meu apelido, né? Inclusive, quando a gente apresenta o programa, nós apresentamos usando nossos apelidos da época de faculdade. Nós estudamos juntos, ele foi meu veterano na universidade. Meu apelido na faculdade era CA, por causa do meu nome composto, César Agenor, e o dele era Beraba, porque ele nasceu e hoje vive na cidade de Uberaba, então a gente chamava ele de Beraba por conta do local que ele vinha. E a gente ainda utiliza os nossos apelidos quando a gente apresenta o programa, a gente não se trata como o professor doutor, né? E por quê? Porque a gente quer que o público crie uma empatia conosco. Então a gente trabalha na divulgação desse conhecimento histórico com muita informalidade. Só que, apesar de ser informal e tentar carregar isso com leveza, com humor, dando risada, de forma jovial, né, bem-humorada, a gente tem um compromisso muito sério com a produção do conhecimento histórico. A gente não abre mão de levar ao público a forma como a história é pensada e produzida, né? Então, o formato que a gente apresenta o programa, que normalmente somos eu e o Marcelo conversando durante 80, 90 minutos sobre temas variados da história, cada episódio tem um tema específico, já vou mostrar aí para vocês alguns exemplos, né? A gente faz isso de forma muito apurada, toda a publicação dos nossos episódios sai com uma lista de referências que a gente utiliza, indicações de leitura de textos acadêmicos, artigos científicos, textos de divulgação. Então a gente tem um cuidado também de mostrar as nossas bases que a gente está tratando, porque nós somos historiadores profissionais. Então, na tela que vocês estão vendo da nossa equipe de produção do podcast, nós temos o historiador, também militar, William Spengler, que vive na cidade de Gaspar. Atualmente ele é da reserva, né, e trabalha no judiciário lá de Santa Catarina, perdão, na cidade de Gaspar. Historiador muito competente, especializado em história militar. Ele tem um quadro no nosso programa chamado Recordar é Viver, que ele retoma o tema do episódio anterior, trazendo acréscimos de novas informações. O rapaz que está ao lado dele, na tela, é o Augusto Carvalho. O Augusto Carvalho é publicitário e ele é responsável por toda a nossa identidade visual do programa, né? As imagens que a gente produz para a rede social, que a gente produz com umas vitrines, que as pessoas vão ver lá a miniatura que resume o episódio, né, no Spotify, por exemplo, é produzida pelo Augusto. O Augusto Carvalho, eu tenho um carinho muito especial por ele, que ele foi meu aluno no ensino fundamental, no 9º ano, depois foi meu aluno na graduação, no curso de publicidade, a gente ficou muito amigo, e desde a primeira vez que a gente produziu o Fronteiras no Tempo, em 2014, esse podcast de história, ele faz as vitrines, toda a identidade visual é dele. E abaixo nós temos os pernambucanos Adriano João e Rafael Oliveira, que editam o nosso programa. Nós contamos com um trabalho de edição profissional, eles são remunerados para fazer essa edição, e o projeto se mantém por meio de financiamento coletivo.
Então, a gente se preocupa em tentar produzir da forma mais profissional possível, com um bom equipamento de captação de áudio, e especialmente preocupado com a linguagem que a gente trata de temas históricos nessa parte da divulgação. Aqui tem alguns exemplos de programas que nós abordamos nos últimos anos, que nós temos dois formatos de programa, né? O programa que Marcelo e eu, normalmente, ou com algum convidado, mais de um convidado, discutimos um tema histórico, como, por exemplo, nós temos uma trilogia em 5 episódios sobre a Era Vargas. O Vargas é um personagem muito grande para caber só em 3 episódios. Então, a gente produziu 5 programas sobre a Era Vargas, começando lá na Revolução, ou golpe de 30, discutimos o primeiro governo, o governo constitucional, depois o Estado Novo, a redemocratização do Estado Novo e o segundo governo Vargas, quando ele foi eleito. Produzimos 5 grandes episódios sobre a Era Vargas, né? Fui durante muito tempo professor de Brasil República, né? Então, muita leitura acadêmica. Então, a gente traz as discussões da historiografia, como a historiografia aborda o Vargas dentro de uma narrativa, contando também como foi o governo dele, né? Mostrando as diferentes leituras que foram feitas em torno do Vargas ao longo do tempo. A gente tem um episódio, que é um episódio que me agrada muito, chamado Mitos da Escravização, na qual a gente vai falando, assim, como você tem, hoje em dia você tem muitas leituras que tentam retirar a historicidade, a responsabilização social no Brasil sobre a instituição da escravidão. A escravidão foi uma instituição estatal, né, inclusive registrada né, nos nossos códigos, né, o Código Civil, o Código Criminal, né, o regime de escravidão era um regime apoiado pelo Estado, né, regulamentado pelo Estado, e quando a gente olha dados ao longo e pós a abolição da escravização, a gente vê que existem problemas históricos muito sérios que são recorrência direta ainda desse processo, né, e de todas as formas como a gente construiu subjetividade e formas de, por exemplo, ver os ascendentes dos africanos e dos negros que foram escravizados durante séculos no Brasil. Então, é um ponto importante, assim como, por exemplo, quando a gente temos esse episódio que está na tela, tem uma representação de zumbi, chamado Zumbis, História e Consciência Negra, que foi o nosso episódio número 36, que nós vamos discutir ali, a partir de uma visão da historiografia mais recente, as diversas imagens que foi construído em torno do zumbi, na colônia, no Império e na República, baseado no livro do historiador Jean-Marcel Carvalho França e do Ricardo Alexandre Ferreira, por exemplo, foi uma das referências que nós utilizamos, e chamando a atenção para o fato de Zumbi dos Palmares ser um dos personagens, um dos heróis brasileiros dos mais contestados, né? A gente não vê contestação, por exemplo, a outros personagens históricos, outros heróis nacionais, como a gente vê em torno da figura de Zumbi dos Palmares. Aí tem uma série de outras questões que são polêmicas interessantes para a gente discutir de forma séria, porque é importante que a gente não se esquive de nenhum debate e faça isso de forma muito ética, né, trazendo dados, informações, assim como a gente produz conhecimento na academia, né? Então, essas chagas sociais, elas precisam ser curadas e precisam ser trazidas a público, para a gente pense a partir delas. E aí nós temos também um programa de entrevistas, que a gente chama que é o Historicidade, que ele nasceu como um projeto do YouTube, um programa de entrevistas feito em formato de programa de televisão, e depois a gente decidiu mantê-lo apenas como podcast. Ele está na sua 4ª temporada, e aí a gente traz um historiador que acabou de lançar um livro, defendeu uma tese, ou um professor de uma universidade, para falar sobre o seu tema de pesquisa. Então a gente já teve coisas extremamente interessantes, como o trabalho do professor Jonas Vargas, sobre a questão do charque no Rio Grande do Sul, especialmente dos matadouros na cidade de Pelotas, e como é que tinha uma dinâmica de trabalho escravizado em torno disso, né? Sobre, por exemplo, a questão da Guarda Nacional, no Império, no Brasil, como é que ela era constituída, como os soldados participavam, e aí tem o historiador Flávio Saldanha, que é especialista no tema, o professor Gilberto Rodrigues, que está no canto inferior esquerdo da tela, que é especializado na questão dos refugiados da Acnur, nos concedeu uma entrevista, professor da UFABC, e temos aí as outras vitrines, que são algumas mais bem-humoradas, como essa central da Guerra de Canudos,
que a gente tenta mesmo atingir um público que provavelmente talvez nem se interessasse em ouvir um programa sobre Guerra de Canudos, mas como ele viu, né, uma imagem que é bem humorada, que tem uma brincadeira em torno de personagens, né, do Estado republicano e do Antônio Conselheiro, chama atenção. Essa vitrine ela recebeu muito bons comentários, é um episódio que a gente gosta bastante, né? E a Guerra de Canudos tem uma presença enorme na música popular brasileira, por exemplo. Na pesquisa que eu fiz para montar o roteiro desse episódio, eu descobri que você tem mais de 200 composições cujo tema é a Guerra de Canudos e Antônio Conselheiro no Brasil. Composições registradas no Brasil em torno da temática, ao longo do século XX. Né? Então você tem assim, é um evento que tem uma memória coletiva em torno dele que se reflete em outros elementos da cultura. Então a gente traz essa informação no programa, discute, toca algumas dessas músicas no programa, né, e faz uma análise da letra, né, por exemplo, mostrando como é que os historiadores podem, a partir de uma composição da cultura, né, da cultura musical nossa, pensar sobre o passado, refletir sobre o passado e produzir conhecimento a partir daí. Então, são só uma amostra, né, nós estamos aí já nosso 55º episódio, o último episódio que nós fizemos foi sobre a Revolução Puritana. A gente trabalha com temas da história do Ocidente e história do Brasil, especialmente, né? Passando aí por algumas temáticas como o fascismo, discussões sobre a natureza do regime nazista, que teve uma polêmica que só existe no Brasil, do nazismo de esquerda, né? E a gente vai mostrar, por exemplo, como é incompatível essa concepção que estava se popularizando, infelizmente, né? E aí muita gente nunca teve informação sobre isso, porque aqui no nosso país a gente tem uma educação básica que ainda falha em muitos aspectos, né? Então a gente vem trabalhando alguns desses temas. Inclusive a gente tem ouvinte que é da educação básica, do ensino médio, mas o grosso dos nossos ouvintes são profissionais, são pessoas adultas, na faixa de 25 a 50 anos. Temos uma quantidade de ouvintes interessantes também em Portugal, em Luanda. Luanda também tem bastante gente que nos ouve. De vez em quando a gente recebe mensagem. Pelas estatísticas, a gente consegue saber onde as pessoas nos ouvem. Então, a gente está produzindo esse podcast aí há 7 anos, né, desde 2014, e nós já tivemos, por exemplo, 1,8 milhões de downloads dos nossos episódios, sendo que cada episódio que a gente lança, a gente tem, em média, 10 mil ouvintes. Então, lançamos o episódio essa semana, o programa é quinzenal, tem em torno de 10 mil ou reproduções em aplicativos, ou de downloads do programa, para as pessoas escutarem em outros lugares, no carro, no próprio celular, no aparelho de som de casa, né? E por mês, 33 mil downloads de todos os programas. Então a gente tem assim, programas que a gente lançou lá em 2015, que hoje tem gente que está ouvindo, né? Então a gente chama de cauda longa. Então a gente tem esses números aí de audiência de um trabalho que é um trabalho de divulgação científica de história, sempre nesse sentido, pensar uma reflexão da nossa atuação em espaços públicos, como historiadores que tomam a história pública como prática e reflexão de pesquisa. Claro que em 2014, quando a gente começou a fazer o podcast, nós não pensávamos em história pública. Nós não fazíamos essa reflexão teórica sobre a história pública. Mas desde o nosso primeiro episódio, nós pensamos seriamente da forma como a gente queria levar, né, ou apresentar ao grande público, melhor que levar, apresentar a públicos diferentes aos que nós estamos acostumados, a forma como o conhecimento acadêmico, histórico é produzido, sem escapar de polêmicas, mas também não polemizar por polemizar, né? Mas sim tratar de temas importantes. Então, a gente tem temas variadíssimos, né, que a gente abordou ao longo desses 7 anos no programa, né? E está só passando agora umas referências bibliográficas sobre história pública, ensino de história, que são temas que eu tenho trabalhado aí na minha pesquisa. Inclusive, esse ano eu estou iniciando uma pesquisa sobre podcasts de história no Cone Sul, né? Porque mapeando essa produção de podcasts aí na Argentina, Uruguai, no Paraguai, que tem também, né? Tanto feito por historiadores profissionais quanto por entusiastas da história. E nos últimos anos, os historiadores profissionais têm se voltado. Não somos só nós que fazemos, tem, por exemplo, o Café História, que é produzido pelo professor Bruno Leal, da UNB, que já tinha começado a ele criou uma rede social chamada Café História, e depois tem um site de divulgação histórica muito importante,
que tem fontes interessantíssimas, e outras redes sociais também têm iniciativas como o Iconografia da História, que é uma página de Facebook, um perfil do Instagram. Agora eles têm um site próprio. Eles trazem imagens e discutem historicamente aquela imagem em rede social, né? Então, eles têm, assim, 15 milhões de seguidores nas suas páginas, muita gente acompanhando esse trabalho. Então, foi só uma introdução, né, contando um pouco do relato de experiência. Acho que vai dar 50 minutos, quase 50 minutos, quase uma hora, né? Me estendi um pouquinho mais, então eu vou encerrar aqui. E obrigado aí pela atenção, e vamos para o debate, que é a parte interessante da coisa. César, muito obrigado por esta excelente palestra. Vai ser muito difícil de gerir, porque já tenho 8 inscritos, pelo menos, para falar. Eu, no entanto, lançava eu próprio aqui assim ao professor César um desafio, que é o que é que será melhor? Será deixar amadores que escrevem muito bem passar história que está muito desligada da realidade, ou por mesmo profissionais que têm o conteúdo e o contexto da história e conseguem ter formação para escrever para o grande público. Eu dou 2 exemplos. Eu, quando fui ao Brasil em 2008, 2009, até aí com o Raimundo, comprei o 1808. E uma das minhas áreas de estudo é exatamente o princípio do século XIX e as guerras peninsulares e o período decorrente até à independência do Brasil. Eu li o 1808 no avião do Rio de Janeiro para Lisboa e nunca tive uma viagem tão má. O livro é tão mau, que eu julguei, eu fiquei mesmo incomodado com a forma como estava escrito, pelo conteúdo, não pela forma, pelo conteúdo. Julguei que era só eu, mas felizmente depois vi coisas escritas sobre o 1808 que na realidade revelam que aquilo é tudo menos história. O livro está bem escrito, o Laurentino Gomes escreve bem e é muito interessante, mas não é história. Inclusive, um bom amigo meu, professor de filosofia e historiador, e que escreveu já vários livros, e que daqui a 2 meses vai-nos falar nestas tertúlias, o professor Mendo Castro Henriques escreveu 2 anos depois, sobre o livro 1808, o seguinte: o livro de Laurentino Gomes é interessantíssimo do ponto de vista hermenêutico, porque acumula quase todos os erros possíveis ao interpretar figuras históricas. Falta de contextualização, acumulação de informação não tratada, confusão nos critérios de relevância, teorias explicativas deficientes, etc, etc, etc. Eu posso dar outro exemplo, que eu fiz uma biografia do Pamplona Corte Real. E uma pessoa vai à internet, vai à Wikipedia, vai a coisas escritas sobre o Pamplona Corte Real e sabe que o Pamplona Corte Real foi um excelente militar que se destacou na Guerra do Roussillão, altamente condecorado, um liberal, um defensor da liberdade. Eu fiz a biografia dele. Ele foi demitido na Guerra do Roussillão. As grandes medalhas que ele recebeu foi 30 anos depois como primeiro-ministro e realmente recebeu todas as medalhas e mais algumas. E era um defensor do absolutismo. E portanto, a questão que se põe, era este grande desafio, é: devemos deixar passar informação completamente errada que atinge milhões de pessoas que não têm nada a ver com a realidade histórica, ou são os historiadores que têm mesmo que se adaptar à modernidade e começar a utilizar todas as referências, como muito bem o César faz com o podcast? Vou responder rapidamente, assim, né? O 1808 ele reproduz mesmo até a ideia do piolho na corte, e aí as pessoas começaram a usar as bandanas na cabeça, quer dizer, assim, é um apagamento da negritude do Brasil, né, da América Portuguesa, né, que as roupas tipicamente africanas, né, dos turbantes na cabeça. Isso foi produzido, ele reproduz isso sem menor crítica, né? É um livro de pouca crítica. O livro sobre escravidão, por exemplo, a visão que ele tem sobre escravização apesar de ter contado com a assessoria e orientação de um grande historiador, que é o Alberto da Costa e Silva, é muito deficitária. Só que ele só está ali porque nós, historiadores, não ocupamos esse espaço.
Exato. Então, falta a gente ocupar esse espaço de forma mais qualificada, é a importância da história pública. Quer dizer, a discussão de história pública no Brasil é tardia, né? A gente tem, os livros do Eduardo Bueno também tem uma série de equívocos. Então, nós erramos nos nossos livros também. Às vezes a gente tá, e aí você não teve acesso a algum documento, você tem uma informação que é imparcial, mas por isso tem os pares para discutir aquilo, né? Mas é fundamental que, inclusive eu sou um dos defensores que história pública seja disciplina de graduação, que a gente possa formar, inclusive no Brasil hoje tem programas de pós-graduação em história pública, no Paraná, a Universidade do Estado do Paraná, a Unespar, tem um programa de mestrado em história pública, inclusive eu tive a oportunidade de dar aula nesse programa, com trabalhos interessantíssimos nessa área. Nós temos que ocupar esse espaço. Quer dizer, nós não somos donos da história, não somos donos do passado, mas a gente tem uma formação e uma série de critérios que devem ser obedecidos na hora de escrever história. A gente tem que saber escrever para o grande público, né? Escrever para as pessoas que gostam de história e se interessam, porque a memória coletiva é um espaço sempre de disputa, né? Então, o próprio caso dessa biografia, né? Quer dizer, o senhor produziu, quer dizer, ele vira um herói de guerra porque ele era primeiro-ministro. Então ele tinha o poder político na mão, eu sou um herói de guerra. A própria composição da persona política dele passou por isso, muito provavelmente, né? Fiquei interessado em ler o livro, né? Então, quer dizer, e aí nós historiadores temos que trabalhar essa questão, isso é historicidade, né? Tem essa, ó, tá vendo? Naquele momento histórico aquilo aconteceu, e aquilo foi trabalhado como uma memória, transformado isso numa biografia daquele momento político, e a gente tem que trabalhar e mostrar que não é tão preto e branco, né? Tem uma série de matizes ali, e que nós temos a capacidade, né? Tem alguns historiadores, a Mary Del Priore, né? A professora Mary Del Priore tem feito esse trabalho de forma muito interessante com os seus livros, né? Que aborda temas populares, até um livro sobre o espiritismo e as mesas brancas no século XIX, que ela aborda uma série de questões da religiosidade popular, daquelas mesas que eram muito famosas em Paris, né, que chegam no Brasil e viram moda rapidamente, né, que as pessoas recebiam entidades, tinha as tábuas de Ouijas, e como é que isso vai virando depois uma brincadeira popular que a gente tinha no Brasil, a brincadeira do copo, né, que aí as crianças se reuniam e achavam que o espírito vinha e conduzia a mão delas para contar alguma coisa do além, né? Então você tem tradições culturais, e é legal quando a gente trabalha isso, só que não só isso como curiosidade, isso que é importante na divulgação científica da história. Aí se é curioso, a brincadeira do copo tem uma origem lá na tábua de Ouija do século XIX, tem, mas e a religiosidade por torno disso? Como é que a presença de espíritos num país onde a mortalidade infantil era enorme, esse discurso que as pessoas podiam se comunicar com seus entes no mundo sem antibiótico, que a mortalidade era alta, como isso era significativo na vida daquelas pessoas? E como isso passa a construir subjetividades que está na nossa sociabilidade até hoje, né? Então, da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade. Então, para entender o mundo atual, é importante passar por esses processos, né? Muito obrigado. Vamos então ouvir, temos 8 pessoas inscritas, eu já não vou aceitar mais nenhuma inscrição, peço imensa desculpa, mas vou tentar seguir pela ordem de inscrição, e então eu passaria a palavra para já ao António Carralhas. Rui, só em instantinho, né? Eu que sou mais amigo do César, eu vou tomar liberdade. César, eu sei que você pega o tema e vai embora. Se a cada você vai ficar 7, 8 minutos, nós vamos ficar 1h30 aqui. 1 minutinho de resposta. Chama outro dia. De resposta. Eu sei que o Rui ficou sem jeito de falar, mas ele pensou isso também. Tá, eu vou ser mais curto, Eu falei, eu avisei que eu falava um tanto conhecimento, César. Muito bem. António Carralhas. Então, muito boa noite a todos. Desta vez eu estou em São Paulo, com o prazer de estar no Brasil às 18 horas e não às 9 horas em Lisboa, como normalmente. E eu não é propriamente é uma colocação que eu fiquei muito espantado com a informação do professor César, e a quem eu trataria também por CA, porque eu acho que esses apelidos da universidade são muito importantes na vida, e parabéns pela sua exposição, que foi brilhante. Mas eu gostaria já de começar, em que ele refere que as tiragens de livros académicos, quando são extraordinários, chegam aos 3.000,
e as do Laurentino vão para o 1.000.000. Portanto, isso para mim foi um choque que eu não sabia. Eu não sou historiador, não sou académico, sou advogado, mas sou público da história. Sou esse público que você referiu, de que estou sempre apto a consumir qualquer informação sobre história e por isso eu também participo nesta tertúlia. Mas também sou ator, e sou ator através de uma curiosidade muito grande da minha vida e dos mais de 40 anos que eu levo no Brasil, em que eu faço viagens profundas em busca de algum conhecimento histórico de determinadas regiões. E foi assim que eu fiz, eu julgo que é do vosso conhecimento, a expedição do Pedro Teixeira, que eu desci desde a Colômbia até Belém do Pará, com a necessidade de pisar o território que o Pedro Teixeira pisou há séculos atrás. Depois fiz uma outra viagem organizada, pensada, com intuitos didáticos para as escolas, que foi de Martim Soares Moreno, conquistador do Ceará, e outras, como, por exemplo, falou-se aqui na sua viagem à Serra da Capivara. Na realidade, eu fiz também uma viagem aos sertões e fui de carro de São Paulo para Brasília, de Brasília para Fortaleza, passando por todos esses outros estados. E a mim o que mais me impressionou, por exemplo, foi o Piauí. O Piauí que eu não conhecia e que até tinha ouvido falar, que disse, vai ao Piauí antes que ele termine. Nada disso. O Piauí tem um centro histórico extraordinário. Eu não teria, sem essa viagem, sem esse contacto local, eu não teria tido conhecimento da Batalha de Genipapo, o que ela representou efetivamente na independência tardia dessa região para o Brasil, na figura de um célebre Major Fidié, que eu não tinha ouvido falar e que depois virou, quando voltou, que foi prisioneiro nessa batalha, depois da Batalha de Genipapo, pelas forças revolucionárias, e que quando voltou para Portugal foi compensado com o posto de diretor do Colégio Militar, em que eu fui educado. Então, todos esses conhecimentos históricos são muito importantes. De todas estas viagens, produziu-se um livro sobre a descida do Amazonas do Pedro Teixeira, mas todas as outras viagens, e isso eu tenho constatado, eu tenho divulgado com entusiasmo oralmente. E precisamente esse público de leigos, de profissionais que gostam de história, que vão, eu não digo aprender, porque não tenho nada a ensinar, mas que vão efetivamente ouvir uma narrativa de uma viagem que tem objetivos históricos e didáticos. Era isso que eu queria comentar. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se o César quer comentar. Esse é um relato de história pública, né? O que a gente veio fazendo. É isso, assim, é incrível. Assim, só tem uma... Sim, senhor. Só expressar admiração. Jesse Piles, passamos para os Estados Unidos, vamos ouvir uma questão muito provavelmente sobre a Primeira Guerra, porque o Jesse é realmente um especialista na Primeira Guerra Mundial. Boa tarde a todos. César, muito obrigado pelo seu palestra informativo. Queria perguntar qual é a sua opinião sobre a mensagem ou tema da história pública. A história pública deve oferecer uma única interpretação ou várias interpretações, versões. Por exemplo, você falou da história pública da Europa, da Grande Guerra, que é notavelmente controversa,
baseada principalmente em ideias nacionalistas, dependendo do país de origem. Essas controversiais, essas versões, devem fazer parte da história pública ou a narrativa deve ser o mais singular possível? Obrigado. A gente não deve cair no... Né, se pensar que elas não devem ser apresentadas diferentes interpretações, é tentar cair no risco da história única, que não existe. Né, assim, mas é importante, por exemplo, ao trabalhar a história pública, você mostrar como é que você tem construções narrativas em torno da guerra que tem esse viés nacionalista. Então você conta, pô, tá vendo essa história contada aqui? Ela foi contada dessa forma porque ela é nacionalista. E ela poderia ser contada, e você tem uma outra versão contada de forma nacionalista. O que nós, historiadores, falamos sobre essa guerra? Nós falamos isso. E a gente não está preocupado com os nacionalismos, nós estamos preocupados com a análise da história quanto área do conhecimento. E é isso que a história pública tem que fazer. Quer dizer, mostrar como é que as narrativas históricas são construídas ao longo do tempo e, ao apresentar para o público, falar, mas nós hoje na academia, nas diversas academias da história pelo mundo, a gente interpreta dessa forma, a partir dessas evidências materiais, né? Então, e mostrar que você tem construções de conhecimento em torno de ideias do passado que tem lugar, né? A construção da história ela é também temporal. A história sempre parte do tempo presente, né? Para contar, falar sobre o passado, algo que nos incomoda hoje, né? Então, acho que isso é importante que a história pública deixe claro, né? Que não é necessariamente ao contar de um caminho único, mas mostrar como é que esse passado pode servir para a gente refletir e produzir conhecimento no presente. Obrigado. Muito obrigado. Não vamos perder mais tempo e passo já ao Ricardo Rutilhano. Oi, boa noite, professor César. Minha pergunta é como registrar e publicar, fomentando a história pública, sem fulanizar, ou seja, o agente público ele tem um poder de tutela. Então, para fugir dessa tutela, como seria? Então, eu já vou passar por um poder de tutela que é difuso, para não melindrar os agentes públicos, atores da história, que, dentre nós, vários estão presentes. Seria, por exemplo, literariamente, que é eterno, então, entra como centro contemporâneo. A história de Dom Casmurro, Machado de Assis, é jogado toda a questão em cima da Capitu, que é o elemento frágil da história, como sendo ou não adúltera, ao invés de projetar o problema no Bentinho, que é um inseguro, né? Então, como fazer isso acontecer? A não fulanização seria um caminho, ou um fomento ao ensino acadêmico, um resgate do débito social, daquelas pessoas fragilizadas que não têm direito à voz, que são vitimadas, não vitimizadas. Sistema de cotas no Brasil. Então, essa visão de ônus do lado derrotado é um peso para quem não tem voz. Então, dar direito à voz seria uma curadoria do historiador em cima do jornalismo que graça a todos nós o acesso. Os jornais atuais, por exemplo, eles têm uma tendência, né, ao poder econômico. Então, é disso que eu falo. Como fugir dessa tutela, professor César? Obrigado. A gente tem hoje, né, nos espaços de produção democratizados, né, pelo menos a grande vantagem da produção da internet é essa, né, a gente tem espaços democratizados de produção. Né, eu acho que encarar o passado não como composto por heróis e vilões, né, quer dizer, mas mostrar que existem ações cuja presença no presente está muito marcada. A escravização é uma delas, por exemplo. A desigualdade, corte de classe social no Brasil tem cor. A gente sabe que a população negra está nos estratos mais baixos economicamente da sociedade, por exemplo. Então é importante que a gente trabalhe a partir dessa discussão, com dados do presente, mostrando consequências de políticas públicas e levando uma reflexão sobre o passado e como esse passado está presente nos dias de hoje. Né? Aí, por exemplo, você tem a questão de agentes políticos na história, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, por exemplo. Você pega, por exemplo, a história do México.
A história do México, desde sua independência até a Revolução de 1910, e mesmo assim a Revolução de 1910 se ampara das mesmas questões do apoio político, ela foi conduzida por uma classe política muito específica, né, que estava ligada às questões daquela elite crioula, que para defender o território espanhol da sua fragmentação e da fragilidade da metrópole, sobretudo dos avanços ingleses, ela foi obrigada a se militarizar. E ao se militarizar, ela pega o monopólio legítimo da força do Estado naquelas regiões e fragmenta todo aquele grande território hispano-americano. E aí você pega o século XIX, por exemplo, todos os lugares você tinha ditaduras sendo governadas. As repúblicas não eram repúblicas democráticas, repúblicas ditatoriais, que tiveram um plano de branqueamento, de apagamento dos indígenas, dos negros. E aí você vai trazer para uma reflexão e falar, olha, isso ocorreu. Eles eram vilões? Não eram vilões, existia uma concepção histórica daquele momento, mas e aí, a gente vai tratar dessas feridas hoje? Eu gosto de contar essa história, eu sei que eu estou me estendendo, né, mas esse exemplo eu gosto de dar. Eu tenho a minha filha mais velha, ela tem 18 anos, ela vive no Chile já há mais de 10 anos, então frequentemente eu vou ao Chile. E uma das experiências mais interessantes que eu tive foi de estar no Palácio da La Moneda e conversando com um oficial, né, eu puxo papo com todo mundo, e eu queria conhecer o museu pré-histórico, né, pré-colombiano. E aí ele falou assim, você já foi no Museu da Memória e dos Direitos Humanos? Eu falei, não. Ele falou, então vá ao Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que é um museu que faz uma reflexão profunda sobre a ditadura chilena, com a apresentação de documentos, com reflexões de diferentes atores envolvidos no processo, de forma museológica. E quem me indicou foi um oficial militar chileno. Quer dizer, eles fizeram um trabalho de reflexão profunda, de olhar para os erros da sociedade como um todo, da qual você tem esses elementos que não são apartados, né? Não existe ninguém que é apartado de uma construção social da realidade, né? Então é importante que o historiador também olhe para esse lado e, de forma séria e ética, chame a sociedade para a reflexão. Acho que a questão sempre passa por esse caminho, né? Desculpa ter me estendido, essa eu me estendi mais, porque a pergunta foi bem complexa, acho que precisava se estender um pouquinho mais. Obrigadíssimo. Passo já a palavra ao Coronel Ferreira. Muito boa noite. Boa noite, general. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento a todos. Fiquei realmente muito encantado aqui com a palestra do César. Parabéns ao César Bargo pela escolha, né? Inclusive, foi de uma serventia profissional muito grande para mim mesmo, para meu consumo próprio. A definição da história pública, uma coisa que eu não tinha atentado, não tinha esse conhecimento da definição, né? Mas eu queria pontuar aqui para que o César, nosso palestrante, me dissesse se eu estou certo ou se eu estou errado. Me parece que a história pública, conforme ele colocou, é um uso da história para consumo, né? É usar a história como ferramenta. É sair da sala de aula e ir para a rua, por intermédio da internet, é transformar uma história de decoreba, uma história que não é muito aceita pelos alunos quando passam ali pelo ensino básico, né? Numa coisa agradável, numa coisa gostosa, né? Numa coisa realmente importante, né? Sem fugir do aspecto científico da história, colocar conhecimento científico no nível do público em geral, né? Eu que trabalho com um público específico, que é o público militar, né? Estou aproveitando aqui algumas ideias que você colocou, né, para transformar a história militar para os alunos das escolas militares como uma coisa realmente que seja consumível agradavelmente. Então, essas colocações que eu estou colocando para você, né, que eu estou te mostrando, eu gostaria que você fizesse um comentário rápido, se eu estou certo, e pedir uma cautela. Claro, com 73 anos eu posso dar conselho. Cuidado para não espetacularizar a história. A gente, quando começa a usar muito, né, as mídias, começa a ter a gente acaba saindo um pouco da medida, e eu estou vendo que vocês estão num nível muito, mas muito interessante de divulgação científica.
Então, vamos tomar cuidado. Esse planejamento que você falou, realmente ele deve ser muito firme e muito adequado. Muito obrigado aí pela aula maravilhosa. Agradeço pelos elogios. E é isso, né? Divulgar a história é trazer ela para o debate para as pessoas que estão fora da escola, que têm outras áreas de conhecimento. Na história pública é isso também, da gente poder refletir, né? E espetacularizar a história é um perigo, realmente, né? A gente não foge disso, né? Quer dizer, ela entretém, mas ela não é espetáculo, ela é sempre um ponto de reflexão, de formação do que o filósofo e historiador alemão Jörn Husen chama de consciência histórica. A forma como a gente vai, que serve para orientar a nossa vida no presente. A gente usa a história para orientar a nossa vida hoje. Então, a história é sempre presente, a gente sempre olha para o passado para refletir sobre a nossa existência. Então, por isso que a gente tem história na escola, por exemplo. Ela vira já foi a maestra da vida, hoje não mais, né? Mas é importante, isso não está errado, não, isso está correto na interpretação, né? Quer dizer, é uma ferramenta de aprendizagem, uma ferramenta de reflexão, né? E do que a gente faz, a gente quer que as pessoas saibam o que a gente faz dentro da academia. Tem tanto trabalho bom que aí no final das contas as únicas pessoas que leem são os membros da banca. Trabalho incrível, a pessoa fica 4 anos fazendo tese, fazendo pesquisa, ela vai para a banca, 5 pessoas leram, depois ninguém nunca mais leu ou ouviu falar daquele trabalho. Ela publica um artigo, o artigo demora 3 anos para ser lido por 100 pessoas. Por que essa reflexão que foi feita não é divulgada para o grande público? Porque tem gente que quer saber. Então, esse é um papel da história pública também, né? E da divulgação científica da história. Muito obrigado. Professor Manuel Rolf, estamos a acabar, o nosso tempo está mesmo já nos limites. Agradeci aos últimos 3 que lhe passarei a palavra para serem sintéticos. Professor Manuel Rolf. Boa noite. Boa noite a todos, em particular, meus parabéns aí ao professor César pela exposição. Existe uma questão que ela já é apresentada pelo general Rui Moura no início, né, na primeira pergunta feita, que pontilhou nas diversas intervenções, e ficou mais nítida, inclusive assim, na fala do coronel Ferreira. Antes de tudo, César, perdoe-me que eu entrei uma meia hora atrasada, então eu posso cometer alguma impropriedade aqui, você me corrija, tá? Mas muito do que eu vi, o coronel Ferreira acabou ratificando, foi no sentido de trabalhar a história pública, no sentido, na direção da divulgação científica, de atingir grandes públicos, de dinamizar, de aproveitar de diferentes mídias para poder chegar a esse grande público e se adaptando, portanto, reinventando-se dentro dela. Entretanto, eu vi que nas suas referências bibliográficas, as 2 primeiras consta o nome de uma colega minha da Universidade Federal Fluminense, a Juniele Almeida, que participa da Rede Brasileira de História Pública. Não é? Quer dizer, então, tem 2 obras, a Introdução à História Pública de 2011 e depois a História Pública em Debate de 2018. Há uma terceira nessa linha, que é a História Pública em Movimento, que é de 2021, celebrando os 11 anos da rede, fazendo uma caminhada nesse percurso. E eu noto que, embora eu não participe de forma muito corriqueira da rede, então, até por conta da UF estar muito presente, a Universidade Federal Fluminense, dentro dessa perspectiva, alguma coisa eu acompanho, né? E eu vejo que a última obra, inclusive, acentua muito essa história pública voltada para a educação básica. Entretanto, a história pública surge muito vinculada também ao desenvolvimento da história oral e a busca de dar legitimidade a outras vozes, outras formas de se fazer história fora da academia, não é? Inclusive legitimando, de certo modo, histórias produzidas por grupos identitários, a história produzida no cinema, nas artes em geral, que há uma história que a gente pode identificar como memória coletiva, mas aí que busca separar esses setores, por exemplo, guias turísticos, que tem também a sua história a apresentar os monumentos, o patrimônio, quando a gente chega numa cidade histórica, encontra e tem ali a sua percepção dessas coisas. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa relação, né? Dizendo que em que medida, porque assim, ficou muito uma percepção do historiador profissional avaliando e julgando essas diferentes produções
essas diferentes histórias que são desenvolvidas e contadas por aí. Mas no início era muito uma tensão de dar de certa forma, um status, o mesmo status no sentido, são outras produções e que a gente tem de relevar e considerar nesse debate. Não é? Então, uma história veiculada, por exemplo, um grupo identitário, ele teria o seu papel. É importante, cabe a gente dialogar com ele e não corrigir a história que ele conta, não é? Nesse aspecto. E aí, o que você pensa disso? Né? E se, de algum modo, o seu grupo está associado aos vários laboratórios, para a ideia de história em rede, que a história pública não se formalizasse em termos de uma associação, Sociedade Brasileira de História Pública, mas que ela tivesse essa dinâmica de agregar diferentes laboratórios, equipes de pesquisa que por aí existam e se mantivesse, portanto, sempre em movimento. Essa é a minha questão e obrigado, mais uma vez, parabéns pela sua exposição. Professor Wolff, eu agradeço muito, né? Inclusive foi uma falha na minha apresentação não ter falado da Rede Brasileira de História Pública. Inclusive, no último evento, Marcelo e eu participamos com uma oficina nesse evento. O trabalho da Juniele, da Ana Maria Mauad, da Marta Rovai, que está em Minas, são trabalhos, elas está nas referências bibliográficas, inclusive, as revistas da História Hoje, quer dizer, eu trabalho isso como disciplina no curso de graduação, eu trabalho as discussões da Juniele, da Marta Rovai, quer dizer, são historiadoras que eu tenho uma admiração incrível por elas, pelo trabalho que elas têm feito, né? Então, a gente tem contato com as produções da Rede de História Pública, que vem crescendo e produzindo coisas interessantíssimas no Brasil, e no começo eu falei exatamente sobre a autoridade compartilhada, né? Por exemplo, um podcast que a gente, o nosso especial de Natal do ano passado, eu vou encerrar rapidinho, do podcast, por exemplo, eu faço uma introdução explicando o conceito de história pública, e quem conta a história é um indígena contando a função dos guerreiros na cidade de Guarani. Ele conta a história. Ele conta como é que na casa de reza, como é que as histórias dos 7 povos das missões aparecem na casa de reza no século XXI. E como isso nunca se perdeu no tempo. Então, assim, a gente não faz... É ele contando a história, quer dizer... É exatamente a autoridade compartilhada, nós não somos donos do passado, né? A gente sentar junto com as pessoas e produzir conhecimento. Eu tenho essa democratização também da produção, né? Eu só respondi rápido por causa do tempo, desculpa. Muito obrigado. Vamos passar então agora a Rui Carita. Não, é muito rápido, só para dar os parabéns. É uma área que eu leciono também. É uma área que está muito presente no nosso trabalho dos últimos anos, na Universidade da Madeira, a maneira de comunicar a história de outras formas. Criámos grupos de trabalho com a Associação Académica e a Imprensa Académica. A Imprensa Académica hoje é que nos edita os principais trabalhos. Claro que paga em parte pelos fundos europeus e pelo governo regional, e isto depois demora, cria problemas sempre muito complicados também de partilha de autoridade, porque depois quem paga também quer determinados lançamentos, quer determinados timings, quer determinadas coisas. Isso tudo obriga a um equilíbrio muito grande, que só se consegue com grupos de trabalho e discussão do que é que se deve fazer, não fazer, e quanto tempo, e quanto gasta, e quanto custa, e essas coisas todas, e trabalhamos nisso tudo. E depois é a questão do bom senso também. Primeiro, partimos sempre do princípio de que a história é uma construção nossa, atual, marcada por uma época, por um espaço ideológico, um espaço geográfico, um ponto de observação, etc., etc. E é preciso termos sempre essa consciência, e daí estamos sempre a trabalhar em conjunto, e os textos são sempre partilhados também, e inclusivamente com outros países. Eu tenho um problema grave na próxima semana, segunda-feira. Tenho uma aluna de doutoramento do Canadá que vai falar comigo à Ilha da Madeira para escravatura. E nós acabámos com a escravatura no século XVII. O Brasil comeu tudo. Foi tudo para o Brasil, que era graças a Deus. Logo no XVIII não há um escravo, não é? Acabou, não é?
logo, quando vão à procura ainda dessas raízes e dessas... É uma chatice, quer dizer, como é que eu agora vou dizer à rapariga, que eu não conheço, a rapariga é um termo que não se pode usar no Brasil. Quer dizer, usa-se, mas não convém, não é? Até porque já toda a gente sabe. Mas tentar agora encaminhá-la para, que é a tese de doutoramento dela, não é? Para outras áreas e outros também. Enfim, é um jogo de cintura, mas quer dizer, aos 75 anos a gente está habituado a fazer isso tudo, que foi criado em pleno fascismo, defendendo um país colonial, uma guerra colonial, depois fez uma democracia, e hoje está à beira de termos outra vez outro fascismo agora de extrema-direita, que já chega, mas estamos por tudo, não é? Havemos de aguentar isso tudo até ao final. Muitos parabéns, porque é excepcionalmente importante o alerta contínuo entre aquilo que se consome, aquilo que passa cá para fora, aquilo que nós fazemos, às vezes dentro da nossa sociedade académica, que é excepcionalmente fechado, não é? É a teoria de criar o sexo da paramécia entre o segundo e o terceiro mês e achamos que o mundo inteiro vai ficar deslumbrado com esse estudo, e é pensar que isso tem que ser transmitido de uma outra forma e para um outro público de outra maneira. Muito obrigado. Está sim, senhora. Muito obrigado. Passo a palavra à Regina Corte Real. Boa noite. Queria dizer que penso que há aqui uma necessidade de perceber melhor como é que se considera, como se conceitua história. História não é um ponto de vista, não é uma narrativa, não é uma opinião. História são fatos reais acontecidos numa época e numa localidade. Bem, mas de qualquer forma, é isso para adiante, não é importante agora, mas gostaria de saber qual que é a sua confiança nos tempos atuais, com a velocidade que se passa a informação, como é que se consegue gerir a veracidade e como é que classifica, quem é que considera a autoridade. Quando eu falo autoridade partilhada, quem é que diz e quem é que se considera a autoridade para classificar isso que chama de história pública? E a questão também que gostaria de seu ponto de vista é: toda narrativa e tudo aquilo que se faz hoje é baseada em informação, não, em história já consagrada. Pode-se falar à vontade sobre isso, mas já existe. Agora, imagine o professor, daqui a 100 anos, quando se falar sobre a história do princípio desses séculos, onde nós estamos a viver agora. Onde é que encontraria a informação fiel para que as pessoas pudessem entender, como nós entendemos hoje, aquilo que falamos do século passado? Pronto. Obrigada, é isso. Entendi. Só um esclarecimento, né? Quando eu falei a parte da narrativa, né? A narrativa histórica é a forma como a gente vai, e aí a história até muito pouco tempo atrás é uma produção de texto, o nosso produto final vai escrever um texto. Né, comunicar o que a gente produz a partir de um texto. Hoje a gente faz de outras formas, mas uma tese, uma dissertação, um artigo acadêmico é um texto. E existe uma forma de compor o texto que a gente chama de narrativa. Né? Quer dizer, não é a narrativa tal qual está aí popularmente dita, né? Uma narrativa como uma versão simples ou com uma tentativa de ludibriar atores, uma situação para benefícios ideológicos políticos imediatos. Mas a narrativa do ponto de vista, estou pensando lá no Paul Ricoeur, como ele está discutindo a questão do que é uma narrativa histórica, o que é uma composição de discurso, né? Então, que aí veio ser popularizada de uma forma muito negativa no Brasil nos dias de hoje, né? De fato, né, a história ela tem que estar calcada num real, mas a forma como a sociedade naquele período concebe o que era realidade não é a mesma que a nossa. Então, daqui a 100 anos, se existirem historiadores e historiadoras ainda, a forma como eles vão pensar esse nosso passado vai ser muito diferente. Inclusive, justamente na era de pós-verdade que a gente diz. Esse é o nosso maior desafio, né? De compreender em tempos de pós-verdade a composição de certezas
né? Mas é muito claro, né? Quando você tem movimentos políticos que flertam com o autoritarismo, os movimentos neofascistas, então a manipulação do que a gente considera de valores importantes da democracia, eles vão ser deturpados o tempo todo, né? Então, certos passados vão ser amenizados, vão ser transformados em outras questões, né? E aí, se você fala o contrário, você é taxado como ideológico, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter na hora de produção. História realmente longe de ser opinião, né? O que eu escrevo, qualquer um que escreve história, mas estou falando trouxe narrativa para mim, como um historiador meio genérico, o que eu escrevo eu tenho que me fundamentar em décadas de produção do conhecimento histórico para poder acrescentar uma vírgula como novo conhecimento. Então, quando eu fui escrever lá sobre o período joanino, o primeiro reinado, a produção de ciência ali no século XIX, quer dizer, eu tinha toda uma literatura imensa que eu precisei ler, aí fui nas fontes documentais, trabalhei com aqueles documentos, fiz um trato metodológico com esses documentos e acrescentei uma vírgula de conhecimento ao conhecimento histórico. É isso que a gente faz. Mas é importante que as pessoas saibam que o trabalho do historiador é feito assim. Pra gente, nós não somos o detentor da verdade absoluta sobre o passado, mas a gente faz isso de forma muito séria. Quando a gente compartilha a autoridade com alguém, a gente está convidando alguém a pensar historicamente a partir de uma didática da história. E isso pode ser aplicado à educação básica, pode ser aplicado a outras áreas do saber. Quer dizer, pensar a história como uma didática é pensar que, olha, a gente tem que produzir o conhecimento, mas de onde a gente está tirando isso? Esses documentos aqui estão presentes. Como a gente vai tratar? Quem produziu o documento? Qual é a narrativa desse documento? Narrativa no sentido como que é o texto desse documento? Que tipo de palavra é mais usada? Quais as relações de gênero que podem ser extraídas dali, por exemplo? Ou tipificação de crime, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que algumas tipificações de crime são basicamente baseadas em... Veio a pergunta da Capitão, eu lembrei disso. Até 2003, no Brasil, na reformulação do Código Civil, adultério feminino podia ser criminalizado, que é uma coisa do Código Civil de 1917, quer dizer, aquela sociedade produziu coisa como um regime de verdade jurídico positivado, algo que saiu em desuso e isso, o novo Código Civil nem passou para a discussão, né? Quer dizer, então, os historiadores olham para esse processo e conseguem chegar ali uma produção numa narrativa que é plural, né? Não sei se me fiz entender. Eu gosto sempre de dar exemplos, às vezes mais variados, para explicar de forma mais concreta aquilo que eu estou querendo trazer, né? Isso aqui é uma coisa de professor de teoria da história também, que vai tentar trazer para outros exemplos temporais para tentar explicar um pouco a ideia de teórica em torno da produção da história. Muito obrigado, professora Genora. Terminamos aqui assim a nossa fase de debate. Antes de fechar, ainda passarei a palavra ao professor César. De qualquer maneira, quero agradecer aqui sim desde já toda a palestra que o professor César Genora nos trouxe aqui sobre a história pública, a importância que a história pública e que a difusão da história tem nos dias de hoje. Pensámos e fez-nos pensar muito seriamente sobre a forma de o fazer e a importância que cada vez mais tem o historiador em saber passar a sua mensagem e não deixar, tal como há 200 anos se escreveram coisas que eram obviamente mentiras. Os franceses diziam tão mentiroso como um boletim, e os boletins sobre combates eram mentirosos, e hoje temos de ter muito cuidado ao analisá-los. Temos de ter cuidado também com aquilo que surge por todo o lado, quer em publicação, quer na internet, quer nas Wikipídias, se afastam muito da realidade. Não é termos uma história única, a história é plural, é discutida, necessita de ser discutida, necessita de ser problematizada, não apenas para o dia de hoje, mas também para pensarmos o futuro. O que é que nós queremos como um futuro de uma sociedade democrática. Muito obrigado ao professor Genor. Passo ainda ao professor César antes de fazer a perspectiva da próxima tertúlia. César. Hoje a gente realmente extrapolou, né? A gente consegue bater recordes aqui. Isso prova que o tema foi um tema acertado, porque a essência desse processo é esse diálogo. Nem sempre o ideal, no mundo ideal a gente teria a réplica e a tréplica, né? Eu vejo que a Regina trouxe umas coisas interessantes, o César
fez uma contraposição, eu teria vontade de vê-la responder, mas infelizmente esse não é o formato que adotamos, e o que a gente pode fazer, no máximo, é depois colocar o César em contato com quem quer queira desenvolver isso a mais. O meu comentário é na linha de comunicação, em que você tem sempre um binômio muito presente ao longo do desenvolvimento tecnológico, que é, toda vez que há um salto de tecnologia, ele impacta claramente a forma como algo, uma história é contada. Então, precisa ser criada uma nova linguagem para se adaptar a essa mudança tecnológica, né? E em áreas do conhecimento, como a história, esse salto tecnológico, a meu ver, né, e é uma posição super pessoal, ficou meio defasado, né? Então, eu vejo ações como as que você menciona, com muita propriedade, e outras que no chat foram colocadas como opções, que buscam se apropriar das novas possibilidades tecnológicas, com streamings e canais de YouTube e redes sociais, para resgatar uma essência intrínseca ao historiador e levar adiante, com a maior imparcialidade possível, uma história que passa a ser comum a todos. Acho que é isso. Eu queria te agradecer, então, só mais uma vez por ter aceitado o convite, e daqui a umas tertulias você volta, tá bom? Eu devolvo ao Rui para apresentar o próximo e agradeço a todos pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito rico. Mas eu volto, só convidar que eu volto, vai ser um prazer. Muito obrigado, César Agenor. Portanto, voltamos daqui a 15 dias. O palestrante daqui a 15 dias que nos vai partilhar os seus conhecimentos vai ser o Major-General do Exército Português, João Vieira Borges, que é presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, é um historiador, é um doutor em História, doutorado pela Universidade dos Açores, e que nos vai apresentar Portugal na Guerra Peninsular, a importância do Brasil para o sucesso da estratégia global e das estratégias gerais. E, portanto, gostaria muito de vos ver todos aqui assim dentro de 15 dias. Muito obrigado e muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Foi um gosto.